Olá, desejo que vocês consigam me ouvir bem e que consigam também acompanhar a proposta pensada para compor a mesa Maternidade e Saúde, ou melhor, o eixo temático, né? Maternidade e Saúde, do terceiro seminário Maternidade e Universidade, realizado pelo Núcleo Materna, em apoio, né, do projeto de extensão Mães na Universidade da UFRJ. Eu vou falar sobre vulnerabilização psicossocial e promoção de saúde mental, desafios e possibilidades percebidos em grupos online de mulheres mães universitárias. Esse trabalho é um resumo, né? É um relato da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa está bem resumidinha aqui, a fim de compor mesmo, né, o eixo maternidade e saúde, para a gente poder pensar a saúde mental materna em outros campos, em outras áreas e de outras maneiras, né? E o que é possível ser feito, então, a partir desses atravessamentos. Eu sou Marcela Sandin, eu sou mãe da Ana Luísa e da Giovana, eu fui mãe adolescente, eu sou psicóloga formada há 13 anos, há 8 anos eu atuo com saúde mental perinatal e saúde mental materna, né? E dentro dessa minha atuação, estudos e pesquisas relacionadas a essa área. Sou mestre em psicologia pelo PPG-Psi da Rural do Rio de Janeiro, né, que é o programa de pós-graduação em psicologia, e integro projetos importantes como Núcleo Materna, Projeto de Extensão Mães na Universidade, Rede Nacional de Assistência Psicológica ao Parto também, que é a Rede Umbiguinho, e desenvolvo inúmeros projetos relacionados à maternidade e à saúde mental. Esse recorte, né, essa captura que eu fiz da minha dissertação, ela parte de uma compreensão dos corpos das mulheres que desempenham um papel, né, assumem um papel materno ou ainda tem como função também importante o papel materno, né? E a gente consegue compreender que na sociedade essas subjetivações que vão acontecendo vão trazendo para essa mulher alguns modelos de cuidado dos filhos, das crianças, né? Um modelo de cuidado exclusivo ou principal, mas que é um atravessador de grande sofrimento, né? Porque existe uma idealização desse papel materno, de ser mãe, de ser feliz, de ser uma mãe suficientemente boa, e em contrapartida existe uma mulher que acaba introjetando esses padrões, esses modelos, e diante dessa introjeção e não possibilidade de ver isso acontecer de forma fluida no seu dia a dia, ela acaba entrando em profundo sofrimento, com sentimentos de culpa, com sobrecarga, né, e com outras questões que fazem trazem, né, o favorecimento ao adoecimento psíquico. Então, a gente precisa compreender para esta apresentação que a maternidade, em paralelo à vida acadêmica, à vida universitária, expõe vários fatores importantes que trazem desafios e impactos, principalmente embasados nas desigualdades de gênero, de classe e de raça. O contexto, né, esse contexto de desigualdade é propício para o sofrimento psíquico e para a produção, principalmente, desse sofrimento. Então, se trata então, da minha dissertação chamada Ação Grupal com Mulheres Mães Universitárias como Estratégia de Promoção de Saúde Mental. E eu tenho como objetivo trazer para vocês esses recortes, né, do que foi feito nessa pesquisa, a fim de refletir sobre esses fatores de vulnerabilização e proteção e promoção psicossocial, tá? A partir do desenvolvimento de um programa grupal, psicoeducativo e emancipatório para mães universitárias. Psicoeducativo porque informações a nível de saúde mental são sempre fundamentais, e emancipatório porque uma vez compreendendo, né, os seus fatores internos, os seus recursos internos e as realidades e as subjetivações e imposições que acontecem no campo externo, a mulher fica mais consciente, né, pode ficar mais consciente para lidar com esses desafios e para poder caminhar a partir de um alinhamento, né, dos seus sentidos de vida.
Então, o objetivo é mostrar um pouquinho desse trabalho e a gente parte da pesquisa e intervenção como metodologia. A pesquisa e intervenção permite que as mulheres participantes dessa dissertação, elas sejam ativas no processo, né? Então, a gente teve 18 participantes ao todo, todas elas integrantes de programas de graduação e pós-graduação de universidades públicas ou privadas do Brasil e com filhos até 5 anos de idade. E dessas 18 mulheres, então, foram formados 2 grupos, um grupo com 8 mulheres e outro com 10. Cada grupo teve 7 encontros e esses encontros tinham, então, temas geradores, a cada encontro um tema gerador, para a gente refletir e construir possibilidades e compreensões juntas, né, que fizessem sentido a nível individual e coletivo. E a priori foi oferecido, né, foi realizado uma entrevista semi-estruturada que trazia então para a gente a dimensão de quem é essa participante. E ao final dos encontros, dos grupos, né, foi então também levantado, feito, né, realizada uma avaliação com essas mulheres, com um instrumento que é um questionário individual e coletivo, para fazer essa percepção, trazer essa percepção, né, de como foi a participação nesses grupos. Então, essa dissertação, ela trouxe 3 eixos importantes. O primeiro eixo que a gente vai perceber, né, quem é essa mulher que vai compor o grupo. Então, a gente tem a caracterização das participantes com dados sociodemográficos, idade, de onde ela vem. A gente tem um contexto universitário, institucional, né, em qual programa, em qual universidade ela está inserida. Nessa universidade tem alguma ação voltada para as mulheres mães universitárias, o contexto sociofamiliar e rede de apoio, que vai trazer, então, a compreensão dela sobre a dinâmica familiar, no sentido de saber e ter ciência se há rede de apoio funcional, segundo ela ou não, né, considerada satisfatória ou insatisfatória, e um contexto psicológico e a saúde mental dessa mulher que integra como discente, né, das universidades e das instituições de ensino superior no Brasil. Então, o segundo eixo ele vai retratar o grupo como possibilidade de compreensão coletiva dos desafios e possibilidades em ser mulher mãe universitária. Então, nesse eixo 2, a gente tem uma demarcação importante do funcionamento do grupo, né, como ele se inicia, a explicação do que é permitido nesse grupo, né, do que vai precisar ficar a priori e suspenso, né, para que a gente possa conviver harmoniosamente dentro desse grupo, ainda que haja alguma divergência, que essa divergência possa ser também construída como um fator importante a ser considerado ali não só como uma forma julgadora de estar presente. Encontros e dinâmicas em grupos como um espaço de trocas e apoio mútuo. Aqui a gente vai ter os 7 encontros explicados, os temas geradores também, que vão desde ser mulher, mãe, o que significa isso para elas, o que elas entendem e refletem e constroem juntas a partir dessa compreensão, mas também chegando ao lugar da promoção de saúde realmente a nível individual, no dia a dia, no cotidiano delas. A gente tem aí um atravessamento importante de bases teóricas que vão favorecer essas referências, né? Esses temas geradores. A gente tem a Elisabeth Badinter partindo da compreensão da multiplicidade de tarefas da mulher mãe. A gente também vai ter outras importantes teóricas atuais, pensando rede de apoio, como a Gisele Camilo, como também a Fontel, né? Luana Fontel, pensando a maternidade na universidade. E, por último, nesse eixo 2, a gente também encontra ali a avaliação dos processos e resultados das experiências, né? Que seria, então, o amarrar, o fechamento, o encerramento desse processo grupal. A gente tem o eixo 3, que vai trazer o que emerge de nós e do nós, né? A construção em grupo, temáticas e reflexões.
E essas reflexões, elas sugeriram, então, pontos importantes do que elas consideram desafios e impactos sobre ser mulher mãe universitária. Então, elas levantam desafios como manter padrões elevados de autoexigência, adotar o autocuidado é um desafio, conciliar as demandas maternas e acadêmicas, né? Justamente essa multitarefas que a mulher acaba desempenhando em atividades que solicitam a prioridade ou a exclusividade do olhar, da presença, né? E que muitas das vezes ela não consegue se sentir inteira, ela está sempre sendo repartida, obter melhor compartilhamento de responsabilidade com o pai da criança, né? Um chamamento para a participação desse cuidador tão importante para o desenvolvimento da criança, salvo algumas questões, algumas realidades, mas importante do ponto de vista dessas mulheres, quando elas pensam na exclusividade do cuidado e na sobrecarga que fica. Contar com uma rede de apoio insuficiente ou frágil também é um grande desafio. Viver em uma cultura marcada pela romantização da maternidade, lidar com as restrições financeiras, a ausência ou insuficiência de condições nas instituições de ensino superior e tantas outras questões que trazem fatores importantes de repercussão a nível emocional e psicológico, com a base aí, né, relacionada ao ser mãe na universidade, tá? Então, dentro dessas percepções de desafios e impactos, elas também trazem, constroem juntas pontos importantes para pensar a promoção. O que poderia acontecer para fazer com que esses desafios e impactos fossem minimizados? Então, elas também trazem aí 5 eixos fundamentais que vão pensar tanto em âmbito pessoal até o âmbito da saúde mental, formas e práticas de fazer com que tenham mais qualidade de vida, que tenham também seus direitos garantidos para a diminuição dessas desigualdades e para melhores condições de vida. Então, elas vão desde o levantamento, por exemplo, da valorização, do atendimento à própria necessidade, necessidades básicas, muitas vezes, como também a nível familiar, por exemplo, a divisão das tarefas, dos cuidados com as crianças, em âmbito social, legitimar esses espaços de convivência, né, para mulheres, mães e para crianças e seus filhos, né? A questão das creches também, o acesso à creche, o acesso à escola em tempo integral, muitas vezes, a própria instituição de ensino superior favorecendo e fomentando práticas como ações afirmativas para permanência, acesso, permanência e progressão delas, e a própria saúde mental, que é o principal dessa dissertação, né, que é a ampliação dos espaços de escuta, de apoio emocional, né, e de enfrentamento mesmo para tudo isso que é um atravessador e um produtor de sofrimento na vida dessas mulheres mães que estão ali, né, entre maternidade e vida acadêmica. Um outro ponto importante compreendido e construído como um fator de proteção e de resposta frente a esses desafios foram as ações afirmativas pensadas por elas, né, a nível institucional mesmo, da instituição de ensino superior, nesse caso, o que garante os direitos, como licença maternidade, o regime domiciliar, né? Fazer valer esses direitos, fazer com que esse direito esteja disponível para todas as mulheres mães universitárias. Do ponto de vista acadêmico, né, o aumento dos prazos, nós tivemos aí recentemente uma lei aprovada que traz essa ampliação e garante isso para a permanência das mulheres mães na universidade e para melhores condições dentro dessa instituição, né, como um processo mesmo acadêmico, pensar na estrutura, né, creche, fraldário, refeitório, que possam inserir ali a realidade dos corpos, né, que amamentam, dos corpos grávidos, dos corpos que carregam essas crianças, o financeiro, com auxílio creche e outras práticas que possam pensar a permanência dessas mulheres, tendo em vista a desigualdade social, e o projeto Pró-Permanência, né? A gente pensar em projetos de pesquisa, núcleo de estudos e trazer, né, como o seminário está proporcionando,
esses debates e o que já vem sendo construído, né, nesse cenário que dialoga a maternidade dentro das instituições e saúde mental. Como discussão dessa dissertação, muitos pontos, tanto do grupo A quanto do grupo B, fomentaram, reforçaram o que já a priori existe, né, socialmente, e é percebido socialmente por um grupo importante de pessoas, dos desafios em ser mulher, da repercussão socioemocional de ser mulher, de ser mãe na sociedade, principalmente marcado pela desigualdade de gênero, os desafios das exigências acadêmicas e do papel materno, que são 2 pontos importantes a serem considerados, tendo em vista que esses 2 pontos exigem exclusividade e dedicação integral, né, à produção acadêmica, aos trabalhos acadêmicos e científicos, à produtividade exigida nesse campo. Por isso, pensar a maternidade a partir de um lugar de compreensão e questionamento crítico, na verdade, né? Para a gente poder dialogar de forma mais realista e mais possível, a fim de responder com propostas que possam diminuir essas desigualdades. O histórico de sofrimento psíquico também é um ponto importante a ser levado em consideração, porque existem manifestações significativas de depressão, ansiedade, fatores traumatogênicos, que também são atravessados pela desigualdade de gênero, principalmente pela violência contra a mulher, como são os casos de assédio, por exemplo, violências institucionais também. A rede de apoio ausente ou insatisfatória também foram percebidas, né, nos 2 grupos, e tudo isso trazendo em si propostas, né, dialogando com propostas que possam envolver as necessidades das mulheres e das crianças, e implicando ali possíveis gerenciamentos, né, da atividade acadêmica, atividade e o desempenho do papel parental, mas também e principalmente na compreensão e nas noções de bem-estar. Outros pontos importantes levantados nessa dissertação foram as sugestões levantadas por elas, construídas pelos 2 grupos, né, grupo A e grupo B, e a avaliação e a percepção delas da importância das atividades, principalmente propostas para pensarmos em saúde mental, serem conduzidas em grupos, porque o grupo, como um próprio fortalecedor e como uma rede de apoio importante, né, para a permanência dessas mulheres, tanto no que diz respeito a uma maternidade, a um papel materno, né, e a um maternar mais saudável, como também a um papel acadêmico que seja mais possível, e em outros casos, como de muitas mulheres participantes dessa pesquisa, como trabalhadoras também, né, que integram aí mais uma função ao seu papel. E nesse caso foram realizados em ambos os grupos todas essas reflexões e apresentados como caminhos para a diminuição das desigualdades, manutenção da saúde e melhores condições da vida materno-infantil. Nesse caso, eu trago para vocês, então, os meus 2 contatos, né? Ou vocês me encontram no psicologiamaterna@ufrj.br, podem mandar mensagem, tirar dúvidas, ou então no Instagram, Marcela Sandin _, e eu deixo aqui um QR Code com a dissertação e com outras produções acadêmicas realizadas por mim em autoria ou coautoria, como coautora, e eu agradeço imensamente a presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem fazer contato. Será um prazer estar em outros eventos, compartilhando um pouco mais da minha pesquisa, não só o relato breve desses levantamentos, mas aprofundar em cada um desses tópicos que eu trouxe até aqui. Gratidão, um bom evento e eu te vejo em breve.